E aí eu pergunto pra vocês, eu vou analisar o que desse jogo? Eu vou analisar o que desse show de horrores que foi Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Um dos piores jogos do ano, por parte das duas equipes, tá? Um jogo horrível do Palmeiras, um jogo ruim do Cruzeiro também, mas enfim, eu acho que jogou até melhor que o Palmeiras. Mas enfim, vamos tentar fazer uma análise pós-jogo aqui, eu quero saber a sua opinião, o que vocês acharam do jogo. Fala aí quem foi o melhor, quem foi o pior em campo, mas dito isso, o Palmeiras amplia a vantagem na liderança. Vamos ver o copo meio cheio aí, que é, pô, agora estamos um ponto à frente do Flamengo na liderança, para quem tava a 0, né? Acho que a rodada ainda foi positiva pra gente, porque tínhamos um jogo mais difícil que o Flamengo e a gente acabou se saindo melhor que o Flamengo na rodada. Começa o pós-jogo aqui do Calma Parmeiro, já vai deixando o like, o hype, a sua opinião e vem depois da vinheta. Bom, Palmeiras foi a campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Jefté, Andrés Pereira e Bruno Fux, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Um time com duas alterações em relação ao que jogou contra a LDU, né? Que foi o Jefté no lugar do Piquerez, porque estava suspenso, foi expulso no último jogo, e o Fux no lugar do Emiliano. O Fux eu acho que até fez um bom jogo aqui como primeiro volante. E aí o Maurício, né? São três alterações. E o Maurício no lugar do Veiga, que se esforçou, mas também não conseguiu ajudar em nada, né? Enquanto o Cruzeiro veio com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba e Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. E bom, o primeiro tempo ele se baseou num jogo muito, mas muito modorrento, que a gente teve uma polêmica de arbitragem logo no início do jogo, né? Logo com 15 minutos, e que eu vou dar minha opinião, quero saber já a opinião de vocês, né? Até então nada acontecia, o Cruzeiro tava um pouquinho melhor na partida, assim, mas pouca coisa. E aí tivemos este lance aqui, ó, que eu vou mostrar aqui, ó, que foi essa solada do Gustavo Gomes na perna do jogador do Cruzeiro. O Gustavo Gomes que não vai direto na perna do Cruzeiro, né? Ele foi na bola, mas o movimento contínuo, o movimento contínuo acaba que acerta. E pra mim, o árbitro entendeu como não foi imprudente, não veio de cima pra baixo, mas, cara, pegou crava na canela do jogador do Cruzeiro. Pra mim era lance pra expulsão, tá? Mas eu não acho que seja um roubo, um absurdo. Eu acho que esse lance poderia sim ser pra amarelo, porque tem muito da interpretação. Pô, ele bateu com a crava na perna do cara, mas ele veio de cima pra baixo ou não? Eu acho que não. Ele foi imprudente ou não? Acho que não. Foi um movimento contínuo. Então eu acho que dá pra interpretar como amarelo. É o que a galera chama de cartão laranja, né? O que eu acho errado foi o VAR ter chamado o árbitro, porque o árbitro no campo não deu esse cartão vermelho e o VAR chamou. O VAR só chama quando é lance claro de erro claro do árbitro. Não tinha um erro claro aí. Tanto é que o árbitro voltou com, na opinião dele, um cartão amarelo, que eu não acho um absurdo. Mas, enfim, eu ainda acho que esse lance era para expulsão. Qual que é a sua opinião? E aí até os 20 minutos mais ou menos o Cruzeiro subiu as linhas e causou muito problema para a saída de bola do Palmeiras, que não conseguia sair de jeito nenhum. Vitor Roque e Flaco Lopes completamente encaixotados, o Palmeiras não conseguia fazer a transição. Acho que era até uma estratégia boa, tá? O Palmeiras baixar as linhas e tentar sair nas costas da zaga do Cruzeiro, mas não conseguiu ligar um contra-ataque. O Cruzeiro marcou alto, deu trabalho pro Palmeiras, até que deu uma esgotada ali na energia do Cruzeiro. Os caras baixaram as linhas. E aí a impressão que dava é que o Palmeiras ia retomar o controle da partida, mas não. Mesmo com as linhas baixas do Cruzeiro, o Palmeiras não conseguia criar. Então, o Palmeiras não conseguiu criar nem com o Cruzeiro marcando alto na primeira metade do primeiro tempo e nem com o Cruzeiro marcando baixo na segunda metade. Foi um primeiro tempo bizarro do Palmeiras. E aí volta o que eu falei sobre a escalação, que eu achava que esse time titular não fazia sentido, porque eu acho que os caras iam tirar um pouco o pé pensando no jogo contra a LDU. Eu até acho que os caras correram, tá? Mas o Palmeiras perdeu muito duelo. E aí quando você perde muito duelo, você não consegue dar continuidade nas jogadas. E foi a mesma coisa que eu falei em relação ao jogo do Flamengo de ontem. Cara, os caras vão entrar nos duelos já um pouco com receio de machucar para um jogo contra a LDU. E, cara, meio que instintivamente você acaba não indo com tudo no duelo, mano. Tanto é que o Palmeiras perdeu, pra mim, 2/3 dos duelos do jogo. Isso aí não é uma estatística, é a minha percepção, tá? Eu acho que 2/3 dos duelos o Cruzeiro venceu. Então o Palmeiras não dava continuidade nas jogadas por perder muitos duelos. E eu acho que muito por essa escalação titular. Felipe Anderson não venceu duelos. Flaco Lopes nem entrou em duelos. Vitor Roque participou pouco, pelo que a gente está acostumado de duelos. Acho que eu gostei do Andrés Pereira, duelou bastante, e você vê quem entrando nos duelos. Maurício, que não é um titular absoluto, Bruno Fux,
que não é um titular absoluto. Jefté duelou bastante. Então você vê que os titulares, querendo ou não, instintivamente, os caras perderam muitos duelos. E, pra mim, o Palmeiras tinha que ter entrado misto, mas tudo bem. O time titular fez exatamente o que eu esperava, baseado no que foi o jogo do Flamengo. Um jogo modorrento, um jogo de perdas de duelos e, pô, com a cabeça na LDU. Querendo ou não, foi isso. E o primeiro tempo termina num jogo horrendo do Palmeiras, que o Cruzeiro também não aproveitou. E vamos falar a verdade, Carlos Miguel, partidaça, tá? Fez um belo primeiro tempo, fez algumas boas defesas. E aí vem o segundo tempo, o Abel percebe que ele precisa vencer um pouco mais de duelos. Então ele tira o Felipe Anderson, que tava perdendo, tava tirando o pé nos duelos, querendo ou não. E ele coloca o Ramon Sosa, que entrou bem na questão dos duelos. Duelou mais, correu, chamou o jogo, se movimentou muito mais que o Felipe Anderson, mas o que o Palmeiras passou a vencer duelos pelo lado do Sosa, ele passou a perder tecnicamente. Porque a queda tecnicamente com a entrada do Sosa foi absurda. Então, pô, você tira um cara que tecnicamente é acima da média, mas não tá duelando, pra pôr um cara que vai duelar, mas não vai te entregar tecnicamente. Saiu elas por elas, né? E aí o segundo tempo, basicamente, ele foi um replay do primeiro tempo. Um jogo horrível e o árbitro que picotou demais o primeiro tempo, picotou ainda mais no segundo tempo. Ainda mais, e aos 10 minutos o Carlos Miguel já salvou o Palmeiras de novo, tá? Segunda grande defesa do Carlos Miguel aos 10 minutos de jogo. Palmeiras só finalizando bola por cima, cruzamento do Jefté, Vitor Roque cabeceia por cima, assim, zero inspiração do Palmeiras. E aí tivemos este lance que o Palmeiras fez o gol. E aí, na hora não se entendeu o que o árbitro marcou. Poderia ser essa carga do Flaco Lopes no Fabrício Bruno, que pra mim não foi. Isso aqui não foi falta, eu acho que não foi isso que o árbitro marcou. Mas o Cássio defende e aqui, ó, a bola está na mão do Cássio. Nesse momento o Cássio tá com a mão assim. E aí, vamos falar a verdade? Parece revoltante, mas vamos falar de regra. Aqui a gente tem que ser justo com a regra. Eu não vou ser clubista e mentir aqui. Eu conheço a regra, eu sei como é que é a regra. Se o goleiro bota a mão por cima da bola, mesmo que ela esteja no chão, isso configura posse de bola do goleiro. E aí você vai falar, Rick, eu discordo, não é pra ser assim. Eu também. Eu acho que o goleiro botar a mão por cima da bola no chão não deveria contar como posse. Ele teria que tirar ela do chão. Mas a regra diz que é isso. Então, a gente pode discordar da regra, mas a regra diz que no momento que o Cássio botou a mão aqui em cima da bola, a bola é dele. Ninguém mais pode tirar. E aqui a gente tá vendo que tá na mão dele. E aí, ó, o Sosa tira dele, faz o gol. E uma pena. Um gol que pra mim foi bem anulado. Não tem o que fazer. A arbitragem em erros capitais, pra mim errou mais pró Palmeiras, não expulsando o Gomes. E o gol anulado, eu acho que tá tudo certo. Agora, como jogo, eu acho que o árbitro prejudicou o Palmeiras demais. Picotou demais, marcou muita falta inexistente e não deixou o jogo correr. Não deixou, teve muito tempo de bola parada e pouco tempo de bola rolando por causa da arbitragem péssima do seu Rafael Klein. Então assim, o lance capital, a mídia vai falar, Palmeiras foi beneficiado, talvez em lance capital sim. Agora quem viu o jogo, viu que foi a arbitragem do seu Rafael Klein, vai perceber que não teve nada de benefício pro Palmeiras. Ele prejudicou o Palmeiras o jogo inteiro, marcando faltas inexistentes atrás de faltas inexistentes. O que o Palmeiras duelou no meio, que foi pouco, as poucas vezes que venceu duelos ele dava falta. O Palmeiras não conseguia roubar uma bola no meio, no perde pressiona e contra-atacar, porque toda vez que o Palmeiras roubava uma bola do meio pra frente, ele dava falta. Ele deu todas as faltas. Não teve um lance que o Palmeiras roubou uma bola do meio pra frente e que ele não deu falta. Então assim, uma arbitragem péssima, né? Do seu Rafael Klein. Num jogo que no segundo tempo também poucas chances, tá? O Alan depois entrou muito bem, né? O Abel fez algumas mudanças, que foi no caso, depois de um tempo ele percebeu que ele precisava mudar a dupla de ataque, já pensando no jogo de quinta-feira, então ele colocou o Bruno Rodrigues e o Alan no lugar da dupla de ataque, né? Ele tirou o Vitor Roque, ele tirou o Flaco Lopes, aí ele botou o Bruno Rodrigues para fazer a do Vitor Roque, e botou o Alan, mas não para fazer essa dupla de ataque, né, no lugar do Flaco. Ele adiantou o Maurício e trouxe o Alan para fazer essa ala direita, e ele jogou muito bem nessa ala direita aqui, como um baita de um escape para o Palmeiras, inclusive fazendo uma bela de uma jogada de uma transição que ele driblou meio time do Cruzeiro e acabou conseguindo a expulsão do Fabrício Bruno, né? Expulsão justa. O Abel também mudou na lateral direita, né? Ele tirou o Kelvin, que estava amarelado, fisicamente não estava legal, e botou o Giai, que entrou
é aquilo que a gente já conhece do GI, né? Entrou, foi muito melhor que o Kelvin fisicamente, ajudou muito mais na defesa, teve mais transição porque fisicamente ele é melhor, mas errou tudo, absolutamente tudo que ele tentou, porque tecnicamente o GI é fraco, né? E ainda no final o Abel, nessa cartada de um jogador a mais e não sei o que, ele fez a loucura de, entre aspas, loucura, né? Que eu acho que ele fez certo, de tirar o Bruno Fux para colocar o Rafael Veiga, que aí veio fazer esse meia aqui, primeiro volante, barra meia, com o Andreas Pereira, né? Deixando o Palmeiras um pouco mais ofensivo, mas também não adiantou de nada, porque o Palmeiras não teve criatividade, começou da bola longa, ó, com o Andreas, Veiga, Maurício, 3 meias, o Alan, que é meia, um monte de meia. O Palmeiras, ao invés de tentar trabalhar por dentro, começou a querer dar balão na frente, querer cruzar a bola de qualquer lugar. O Palmeiras não sei se não tinha cabeça, não sei se não tinha físico, mas o Palmeiras não conseguia. Hoje o jogo do Palmeiras foi péssimo, muito por omissão, foi péssimo. E aí a gente vai, né, pro momento, eu não vou nem falar muito sobre isso, mas faltando 10 minutos para acabar o jogo, sabendo que o árbitro tava picotando pra um caramba o jogo, um imbecil de um torcedor joga uma garrafa no Cássio. O jogo paralisou por 5 minutos, cara. O árbitro deu 7 minutos de acréscimo. Vocês acham que o árbitro ia dar só 2 minutos de acréscimo? Então ele ia dar 2, aí ele deu 7 porque parou 5 minutos. Não, ele ia dar uns 4. 4, 5, sei lá. No final das contas ele deu 7. Tirando os 5 que a gente perdeu por causa do imbecil. Fora que esfriou o jogo, a gente jogou 2 minutos a mais de acréscimo. Foi 2 minutos de acréscimo. Tirando o desconto do que o imbecil fez, cara. É inacreditável um negócio desse, né? E aí a gente vai para as estatísticas do jogo, onde... essa análise tá insuportável, né, mano? Eu queria trazer análise com a telinha do jogo, né? Fazendo as anotações, mas não tem nada, não teve um lance para analisar nesse jogo. De tão péssimo que foi, ó. 0-0, né? 52 a 48 em posse de bola. Um número de passe horrível. 315 a 291, assim, baixíssimo. 13 finalizações a 11 pro Palmeiras, sendo 0 grandes chances pro Palmeiras e 1 pro Cruzeiro. E essa 1 eu deixei para falar no final. Carlos Miguel no último lance, praticamente no último lance da partida, o Carlos Miguel salvou o Palmeiras. Ele salvou o Palmeiras, uma defesa meio que no susto ali, tudo bem, mas uma defesa que... Cara, vale... O ponto é dele. O ponto que o Palmeiras conquista hoje é dele. É basicamente dele. A defesa que o Carlos Miguel fez, todas que ele fez, tá? Ele fez muito bem na partida. Mas a defesa que ele fez aqui, ó. Essa defesa que ele fez aqui é inacreditável. Vou até colocar rapidinho aqui, pra quem não viu. Não posso ficar dando muito play, mas eu vou colocar rapidinho aqui, ó. Quer ver? Vamos ver no replay, ó. Ó, absurdo, cara. Absurdo. Carlos Miguel, pra mim, o nome da partida. O nome do jogo do Palmeiras, o melhor em campo, quero saber a opinião de vocês. Finalmente, né? Porque fez 2 jogos onde ele tomou 6 gols, que pra mim ele não teve culpa nenhum, e já começou a ser muito criticado. Esse jogo foi legal pra ele ganhar confiança, porque pra mim ele foi disparado o melhor em campo. E aí a gente vê, né, no gráfico aqui, ó, do momento de ataque, o Palmeiras teve uma grande pressão no início, que pra mim nem foi tudo isso. Depois perdeu o controle do jogo pro Cruzeiro, que passou muito tempo. Você percebe nesses blocos de pressão, o Palmeiras tinha, assim, sei lá, 5 minutos de controle de jogo. Pra quem não sabe, isso aqui, esse verdinho é o controle de jogo de determinado time. O verde é o Palmeiras, o azul é o Cruzeiro, né? Hoje meio que casou as cores. Quanto mais alta a barra, mais perto do gol chegou. Então o Palmeiras esteve muito perto no começo, uma pressão muito intensa e depois perdeu o controle. E olha o tamanho do bloco do Cruzeiro. Não é um bloco de muita pressão, mas é um bloco muito consistente. Um bloco que gastou muito tempo. O Cruzeiro tentou fazer isso, gastar o tempo do Palmeiras. Então, o Palmeiras teve uma pressão inicial, o Cruzeiro retomou e gastou uns 15 minutos do Palmeiras. Aí o Palmeiras retoma um pouquinho, o Cruzeiro já retoma de novo e já fica um tempo. Palmeiras, um pico de pressão, Cruzeiro já retoma. Então o primeiro tempo foi do Cruzeiro. Por mais que o pico de pressão inicial que do Palmeiras foi legal e tal, primeiro tempo todo do Cruzeiro. E no segundo tempo a gente percebe a mesma coisa. O Palmeiras começa melhor, Cruzeiro dá uma estocada, Palmeiras, Cruzeiro já vem com outro bloco aqui de segurar bastante o Palmeiras. Palmeiras tenta uma saidinha, Cruzeiro já vem com outro bloco. E aí
A partir da expulsão aqui, mais ou menos, o Cruzeiro não conseguiu jogar mais. Mas vamos falar a verdade? Esse gráfico aqui do momento de ataque, ele diz muito. O Palmeiras em nenhum momento teve controle da partida. O controle foi do Cruzeiro. O Palmeiras só teve controle a partir do momento em que ele teve um jogador a mais. E o controle também não significa muito, porque você não vê nenhuma barra muito perto do gol. Muito perto do topo aqui, porque o Palmeiras não chegou perto do gol. Com um a menos, o Cruzeiro segurou o Palmeiras. O Palmeiras com um a mais não soube jogar. O árbitro também não deixou o jogo correr, mas o Palmeiras não soube jogar. Foi uma partida horrível da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês. Lembrando, a gente é líder, tá? Foi positiva, a rodada foi positiva. Era um jogo que a gente sabia que era difícil. Eu acho que a cabeça dos caras tá no jogo da LDU. E se a gente conseguir virar esse jogo contra a LDU, tá tudo certo esse resultado. Mas foi um resultado até que bom, tá? Seguramos o Cruzeiro, passamos um ponto à frente do Flamengo, que a gente estava empatado apesar do saldo. Eu tô satisfeito com o resultado hoje, tá? Perto do desempenho, eu tô satisfeito com o resultado. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Lembrando aqui, tem vídeo Palmeiras todos os dias, tem análise. Hoje a análise tem mais pros números ali, porque vai analisar o que desse jogo horrível, né, mano? Mas é isso aí, ó. Amanhã tem live, todos os dias tem live, de segunda a sexta às 3h30. E quinta-feira vamos virar essa bagaça, hein? Otimismo. Show, rapaziada. Tamo junto e avante palestra. Segue o líder, tá?